Olá pessoal, vou estar iniciando agora um curso de pneumática, tá? Inicialmente vou estar falando sobre o sistema intuitivo, para que a gente possa iniciar um pouco o conhecimento nessa área. Uma grande gama de circuitos pode ser montada através dessa metodologia, né? Futuramente a gente vai estar vendo aí passo a passo, cascata, né? Graph set, mas vamos devagarzinho. A intenção desse curso aqui não é passar conceito teórico, é mais prático, né, de montagem mesmo. Como a gente não tem um laboratório físico, a gente vai usar o Fluid Sim como nosso laboratório virtual para trazer os elementos, fazer a montagem, tentar entender como funciona e entender a metodologia que está sendo ensinada para aquela monta daquele circuito. É interessante que você tenha aí o interesse de fazer umas pesquisas no Google, né? Para pesquisar os diversos tipos de atuadores que se tem, como também os diversos tipos de elementos que se tem. O Fluid Sim até traz alguma coisa aqui para você. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui. Vamos lá. Didactic. Sei que o Fluid tem aqui na sua biblioteca, em algum lugar aqui, material didático. Não. Vamos ver se a gente acha. Eu acho que como essa versão aqui, tem até alguma coisa aqui, ó, alguns filminhos, né? Mas ele tem versões mais completas que a minha, que ele tem imagem de elementos, tá? Que você pode estar visualizando os elementos, tá? Então é interessante que você faça uma busca, uma pesquisa aí para poder estar em contato com isso daí, tá bom? Bem, a gente vai começar do zero, tá? Essa aqui é a versão 4 do Fluid Sim. Nós temos aqui a simbologia utilizada para determinados elementos, tá? Conforme eu for montando um circuito, eu vou estar falando sobre aquela simbologia, sobre o elemento, para a gente ir adequando conforme vai realizando as montagens. É interessante que você repita essas montagens para entender, né? Para exercitar, para ter um pouco mais de informação. Na minha página você também tem acesso a uma apostila. Tem acesso a uma apostila com vários exercícios. Cadê? Com vários exercícios de pneumática. Então é interessante que você dá uma chegadinha na página e tem um link lá que vai te direcionar lá para o For Sharing. E aí você vai ter acesso a uma apostilinha, não exatamente igual a essa aqui, tá? Essa aqui é de um curso que a gente está realizando, com exercícios que a gente pode estar trabalhando junto, tá? São os exercícios que eu vou estar trabalhando, aí vocês podem estar aí trabalhando junto também. Alguns exercícios aqui eu não vou falar já inicialmente, vou começar exercícios simples, né? Só para a gente conhecer os elementos, mas futuramente a gente vai estar realizando esses exercícios aqui para poder ter uma noção de como utilizar o conhecimento passado até o momento dentro de uma problemática. Bem, vamos começar pelo básico, né? Chama circuito direto. O circuito direto, eu costumo ter um elemento de trabalho, né? Um atuador. No caso, esse atuador aqui, ele é um atuador simples piloto e retorno por mola. Por quê? Simples piloto porque ele tem somente uma via para a entrada do ar. E ele só recua quando o ar não estiver na parte posterior da câmera, na qual a mola consegue trazer de volta. Então é um atuador de uma via só e retorno por mola. Se eu clicar duas vezes, eu posso estar configurando ele, tá?
até mudando as características dele, olha lá. Ele recua e acontece o avanço por mola, tá? São os tipos de atuador que se tem no mercado. Então, eu vou trabalhar com um padrãozinho aqui. E como é cima direto, eu vou só por um elemento simples, só mandar ele avançar e recuar. Eu vou usar um elemento de sinal. Tá aqui. Um elemento de sinal, que ele costuma ser um elemento de 2 vias. Vamos configurar ele. Acionado por um botão. E retorna por mola quando eu não estiver mais pressionando esse botão. No caso desse elemento aqui, ó, é interessante observar que ele é formado por 2 quadrados, lá, um quadrado, 2 quadrados. Esses quadrados significam o quê? Cada quadrado ele representa uma posição da válvula. Vamos imaginar o interruptor da sua casa. Quando você aciona ele, ele liga a lâmpada. E quando você desaciona esse interruptor da sua casa, ele desliga a lâmpada. É a mesma coisa aqui. Um lado seria o ligar a lâmpada, né? E o outro lado seria o desligar a lâmpada. Então cada quadrado corresponde ao quê? A uma função que ele vai fazer. Internamente eu tenho setas que determinam o sentido da via, o sentido do fluxo do ar, né? Quando ele estiver nessa posição, ó, o ar vai entrar por aqui e sair por aqui. E quando estiver nessa posição, o ar vai entrar por aqui e sair por aqui. Tenho também esses T, que significam vias fechadas, né? O ar vai entrar por aqui, mas não sai para lugar nenhum, tá? Então significam vias fechadas. Essas vias aqui são representadas através de números, né? 1 para a entrada de pressão, 2 para as vias de utilização, que vai ser utilizada para alimentar um atuador, por exemplo, e 3 para a saída do ar comprimido, que a gente chama de escape, né? É quando o ar vai embora para a atmosfera. Vamos tentar entender melhor isso aqui, ó. Vou pegar um outro elemento aqui, ó, que ele simboliza. Vamos lá. Aqui. Ele representa o ar comprimido, né? Um compressor, por exemplo. Bem simples. Bem, eu pego uma mangueira que está no compressor, venho e ligo na entrada da minha válvula, né? Então você vê que o ar vai vir e vai entrar aqui, ó. Só que nessa posição não vai passar, porque está fechado. Fator importante: a posição padrão das válvulas costuma ser sempre à direita, ou seja, ó, o quadrado da direita é que se está na posição de acesso às vias, ó. A posição da esquerda, ela não tem acesso nenhum, só depois de eu pressionar o botão. Beleza, a pressão entra aqui, aqui é a via de utilização. Eu vou utilizar o ar que está aqui, ó, para avançar o atuador. Então o ar vai sair por aqui, vai gerar uma pressão aqui atrás. Essa pressão vai vencer a força da mola e vai empurrar o atuador para frente. E quando não tiver mais pressão aqui, a mola vai empurrar o êmbolo para trás, fazendo com que o ar que está aqui venha e saia pelo escape e vai embora para a atmosfera. Como é um botão, essa via a gente costuma colocar um triângulo, simbolizando que essa via não tem silenciador. Por quê? Dependendo do tamanho da válvula, para evitar o excesso de ruído, a via de escape se costuma colocar um filtro para amenizar os ruídos que podem gerar prejuízo para a nossa audição.
Elementos pequenininhos assim, eles não têm esse filtro, pelo nível de ruído ser bem baixo e muitas vezes por causa da montagem ser de difícil acesso para se colocar um filtro. É interessante vocês verem uma válvula 3 vias do tipo botão na internet para você perceber que o local que se encontra o escape não dá condições de colocar um filtro, um silenciador, melhor falando, no escape. Tá? Então tá aqui, ó, nosso circuitinho, primeiro circuitinho. Vamos botar o nome nele aqui. Cadê a ferramentinha de texto? Vou fechar algumas coisas aqui, ó, que a gente não precisa. Beleza. Aqui é a nossa ferramentinha de texto. Fecha graph 7. Isso. E esse aqui é o nosso primeiro circuitinho, tá? Esse aqui chama circuito direto, tá? Esse circuito não é muito utilizado, tá? Nós estamos utilizando aqui com o intuito de simplesmente conhecer os elementos, né? No caso, 3 elementos: o atuador, a válvula 2 vias acionada por botão, retorno por mola, e o compressor, tá? Intuito de conhecer ele. Então é um circuito mais didático, certo? Vamos simular. Primeiro aqui opções, simulação, fazer uma simulação um pouco mais lenta, para que a gente possa ter uma visão legal do acontecimento. Vamos simular. Observe, ó. Ele já está simulando, ele está mostrando aqui, ó, nessa linha azul, que essa linha está pressurizada. Eu tenho ar comprimido aqui, só que não passa porque está fechado. E essa linha azul clara mostrando que essa linha não está pressurizada, né? Quando eu pressionar o botão, ele vai pressurizar a linha e o atuador vai avançar. Eu vou segurar o botão apertado. Observa, ó, a posição estava à direita, o quadrado à direita. Quando eu pressionei o botão, eu desloquei a válvula de maneira que a posição à esquerda seja a atual, na qual vai fazer o ar entrar na via 1, sair na via 2 e fazer com que o nosso atuador avance. A partir do momento que eu soltar o botão, a mola vai empurrar a válvula do tipo botão de volta à posição inicial, que é a que está o quadrado à direita, fazendo que não passe mais ar comprimido, e aí automaticamente eu não tenho pressão no atuador. Aí a mola vai trazer o êmbolo de volta. Vamos lá. Viram? Não vai ter mais pressão, aí a mola começa a vencer a força do ar que estava aqui, empurrando o ar para a atmosfera. Bem, esse é o nosso circuito direto, simplesinho, para a gente conhecer os elementos. Então vamos nomear os elementos para a gente começar já a entender os elementos. Vamos nomear aqui, ó. Esse aqui é o nosso atuador de simples ação e retorno por mola. É assim que identifica esse atuador. Quando eu quero comprar uma com essa estrutura, eu falo que é um atuador de simples ação. Por que simples ação? Porque só tem uma via de entrada do ar comprimido e retorno por mola. O outro elemento que eu tenho aqui embaixo a gente vai nomear ele como
válvula 3/2, significa 3 duas vias. Por que 3 duas vias? De duas posições, ó, porque cada quadrado representa uma posição. Então tem um quadrado, 2 quadrados. Então 2 quadrados, duas posições. E 3 vias, porque eu tenho 3 vias de acesso para a parte interna da válvula. Ó. Tem essa via 1, que dá acesso à parte interna da válvula, só que não deixa passar o ar. Tem essa via de acesso da parte interna da válvula que permite a saída do ar. E tem essa via de acesso à parte interna da válvula que não só permite a saída do ar para pressurizar o atuador, como a saída do ar para a atmosfera, aqui pela via 3. Então eu tenho 1, 2, 3 vias, 3 vias. Automaticamente na outra posição eu sou obrigado a ter a mesma quantidade de vias, ó. 1, 2, 3 vias. Então a válvula 3 duas vias. Falando sobre o acionamento, acionada por botão. E como é feito o retorno dela? Retorno por mola. Então, tá aqui o nome da criança. Isso é um circuito direto. Um outro elemento aqui é o nosso triângulo, que ele representa rede de ar comprimido ou compressor. Quando você olha o elemento aqui, você vê lá número 1, 2 e 3. O número 1 representa a entrada de pressão, tá? Mas ela pode também ser representada por uma outra norma. Ela pode ser 1 ou P, né? Na ISO 1519, se eu não me engano, ele representa por números. Então pressão é 1. Na DIN ele representa por letra. Então P de pressão. Mesma coisa a via 2, ela pode ser 2 numa norma ou A na outra norma. E aqui também, ela pode ser 3 em uma norma ou R na outra norma. Vou colocar o ouro aqui no meio, acho que é melhor para a gente não confundir, né? Aqui. Aqui. Então, dependendo da norma, ele pode ser 1, 2, 3. E dependendo da norma, P, A e R. Além disso, a norma também especifica o elemento em si. Por exemplo, o atuador, ele é um A. Se eu tivesse 2 atuador, o primeiro é 1A, o segundo 2A. Se eu tivesse 3 atuador, primeiro 1A, segundo 2A, terceiro 3A. E o primeiro, segundo e terceiro atuador está relacionado à ordem de trabalho. É o primeiro a movimentar, é o segundo a movimentar, é o terceiro a movimentar. E se no caso de 2 movimentar simultâneo, você nomeia um como sendo o primeiro e o outro como sendo o segundo. Tá? Mesma coisa para o nosso botão. O nosso botão aqui, ele recebe o S. Esse S significa de sinal, né? Ou de start.
E o compressor ou rede de ar comprimido, ele também tem a sua informação. No caso desse, um P ou P de pressão. No caso aqui é de rede de ar comprimido ou compressor. Como só tem um, se eu colocar somente P, não estaria errado. Se eu tivesse mais de uma rede, 1P, 2P, 3P e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de rede que você está utilizando para alimentar o circuito. Como a gente tem uma norma, temos duas modelos de identificar via aqui, ó. Nós também temos uma segunda norma aqui, que a gente não vai estar falando muito dela, por não ser muito utilizada, já ter caído já faz algum tempo. Mas você pode estar pesquisando isso daí. Bem, tem o nosso primeiro circuitinho, bem simples. E aí nessa já aprendemos o atuador de simples ação e retorno por mola. Aprendemos o elemento botão, que ele é uma válvula, 3 vias, 2 posições, 2 vias. Faltou aqui. Vias. Acionada por botão e retorno por mola. E o nosso último símbolo, rede de ar comprimido. Bem, ficamos nessa aqui. Na próxima a gente vai passar um outro circuito para conhecer outros elementos, até a gente chegar no nível que a gente conheça o máximo de elemento possível, e aí posso fazer aqueles exercícios que estão na lista. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima aula.